Olá! Hoje, na nossa aula, nós vamos resgatar duas questões primordiais da semana passada, tentando com isso a gente continuar trabalhando sobre a importância da interpretação, certo? E os níveis de argumentação que pode surgir dentro de um texto. Sabemos que esses elementos eles vão auxiliar muito, não apenas na interpretação, como na composição de um texto dissertativo, que é o conteúdo das aulas de produção textual. Então, a primeira questão diz assim: leia as frases abaixo e escreva como você pode interpretá-las. Não se esqueça de colocá-las dentro de um contexto de situação, pois, dependendo do contexto e do ponto de vista do leitor, a interpretação pode ser alterada. Então, aqui na letra A diz: pode ser que chova amanhã, mas certamente choverá quando a lua for cheia. A gente percebe aqui que o pode ser dá uma ideia de incerteza, certo? E o certamente a certeza. Então, aqui a gente já está lidando com um período composto, onde, se a gente parar para pensar, a gente tem uma condição, né? Certamente choverá quando a lua for cheia, e a gente percebe aqui que com dois termos estão lidando com ideias opostas, a incerteza com a certeza. B. O governo tem a obrigação de oferecer uma escola pública de boa qualidade. O tem a obrigação, nós vamos trabalhar com a obrigatoriedade, certo? C. Com certeza, a lei seca não vai pegar no Brasil. Com certeza, a ideia de certeza, simples e fácil. D. Talvez a sociedade se torne menos violenta com o passar dos séculos. Talvez a ideia de incerteza. Letra E. Isso pode não ser, olha só, tão importante para as pessoas. Pode não ser incerteza. Você tem que estudar mais. Está gastando tempo e dinheiro. Tem a ideia de obrigação. É possível que você faça essa tarefa com maior rapidez. Ou é possível, trabalha a ideia de incerteza. O consumo da energia elétrica sem consciência deve terminar. Aí, no caso, a gente deve tem a ideia de certeza. J. Já não se pode falar sobre a falta de recursos financeiros como antigamente. Já não se pode obrigatoriedade, certo? K. O esporte no Brasil deveria receber mais apoio. Deveria receber a ideia de obrigatoriedade, né? Então a gente percebe que alguns termos eles vão estar sempre associando uma ideia por trás dele, correto? Então aqui, continuando a letra L. Não há dúvidas de que a legalização das drogas será ruim para o Brasil. Não há dúvidas, a ideia de certeza. Este assunto deve ser examinado com muito cuidado. Deve ser examinado a ideia de obrigatoriedade. O Congresso brasileiro tem com certeza terá o bom senso de não aprovar tal lei. Com certeza a ideia de certeza, né? Facinho, né, gente? Certamente nada irá mudar se não houver vontade política, né? Certamente a ideia de certeza. Ao terminar a prova, os alunos podem sair para o pátio. Podem sair a ideia de incerteza. Agora, ao terminar a prova, os alunos devem sair. O devem vai dar uma ideia de obrigatoriedade, certeza. Há ainda a possibilidade de seu pai concordar com sua proposta de vida. Há ainda a possibilidade, a ideia de incerteza. E aí, então, você não precisará mais se preocupar com a falta de dinheiro. Não precisará mais, vai ser uma não obrigatoriedade. Por isso que esses termos eles são fundamentais,
certo? Na construção de um texto dissertativo. Por quê? Porque trabalha uma outra ideia, né? Que não precisa ser muito mais esmiuçada, né? Vamos ver agora na prática com o texto. Adolescentes discutem maioridade penal. Maioridade penal foi um tema que foi muito debatido alguns anos atrás. O suplemento Jovem Atitude reuniu 8 adolescentes com idade entre 15 e 17 anos para uma discussão sobre a maioridade penal. Todos se mostraram a favor da redução. O grupo acredita que se um adolescente de 16 anos pode votar, também pode responder por atos criminosos. Porém, concordaram que essa medida não irá resolver todos os problemas. Eles discutiram sobre a superlotação dos presídios, o aumento do tempo da pena para jovens em conflito com a lei e acham que os presídios adultos devem ser separados dos 2 juvenis. Se preocupam também, aí a questão da informalidade, com o que adolescentes com menos de 16 anos sejam recrutados por adultos para praticar crimes, mas acreditam que esses adolescentes teriam mais medo de cometer crimes para não seguir o exemplo dos jovens com mais de 16 anos que vão presos. Além disso, eles não concordam que os pais sejam responsabilizados pelos atos dos filhos. Na opinião de Ana Luísa Santana, de 15 anos, melhorar a qualidade da educação no Brasil deveria ser a principal preocupação dos políticos. Isso foi apenas um pouco da vertente que tinha na discussão sobre esse assunto, pessoal. Por quê? Porque a gente percebeu que muitos crimes estavam sendo praticados por jovens, às vezes enviados por pessoas adultas, sabendo que a penalidade para esse menor seria bem menor do que se fosse para um adulto. Então é um tema bastante espinhoso de ser tocado, vamos dizer assim, mas é um tema que teve muita relevância anos atrás. Aí vem uma questão: explique o que é a sociedade capitalista. Muitas pessoas falam que a questão do capitalismo ele acabou também protagonizando essa questão da violência ter aumentado. Mas sabemos que a sociedade capitalista é uma sociedade ligada ao consumo, ou seja, a lei de você estar sempre consumindo alguma coisa, comprando alguma coisa, certo? Letra B. Você compraria um imóvel ao lado de um presídio? Explique. É uma questão muito pessoal aí, né? Algumas pessoas acreditam que, poxa, mas o presídio pode, a todo momento, pode acontecer uma rebelião, alguma coisa assim. Outras já vão achar que pelo presídio ser muito bem guardado, ele teria muito mais segurança. Então é uma questão muito pessoal. C. A impunidade de menores gera mais violência? Sim, gente. Exatamente porque eles não vão sofrer punição pelos seus atos, ou então uma punição bem leve. Para vocês terem uma noção, dentro da nossa Constituição diz o seguinte: menor de 16 anos, ele matou alguém, ele no máximo vai ficar detido 3 anos num abrigo de correção. Ao passo que se fosse tratado por um adulto, né, ele com certeza ele teria aí, no caso não, realmente vai ter tantos anos, porque foi um crime muito violento, certo? Letra D. As punições atuais para menores são muito brandas no Brasil? A gente percebe pela resposta anterior que sim, né? Porque o jovem ele acaba reincidindo no crime, né? E, em sua opinião, o mais eficiente é educar ou punir? Sem dúvida é através da educação. E aí por isso que alguns determinados governos eles não acreditam muito na educação, porque o pensar pode ser perigoso. É muito mais fácil eu governar, determinar para as pessoas que não discutem, não pensam, apenas executam. E na letra F, que é mais uma vez uma opinião pessoal, em sua opinião, reduzir a maioridade penal, afastar crianças e adolescentes do crime, a gente vai pensar no seguinte, que mais do que reduzir,
pensar em como que a educação está acontecendo hoje em dia. Talvez seja essa a verdadeira alternativa, correto? Existe uma série muito interessante chamada Law Order, né, SVU, né, que fala sobre menores, em que uma vez um menor acabou, por brincadeira, jogando um rapaz vestido com uma roupa feminina por puro preconceito. Só que aquela queda acabou ocasionando a morte do menor. E nos Estados Unidos, ele mesmo sendo menor, que tem um menor praticando para outro menor, ele foi tratado como adulto. Ele cumpriu pena enquanto atingisse a maioridade dentro de um abrigo corretivo e depois iria responder por um adulto. Então a gente percebe como que a Constituição brasileira é muito branda com os nossos jovens. E talvez hoje explica muito dessa questão da violência. E perceberam como o contexto dissertativo ele é atraente? A gente consegue entender melhor, né, quando a gente vê os argumentos do texto, certo? Eu espero que tenha sido bastante interessante. Na semana que vem, nós estaremos fazendo uma atividade avaliativa em torno disso, certo? Percebemos que os operadores argumentativos que a gente viu na parte gramatical auxiliam muito na produção textual, então o conteúdo vai ser basicamente o mesmo. Então, até a próxima semana e um bom estudo para todos vocês. Tchau, tchau.